Então, nós já caminhamos aí na base, né, sobre a questão da resolução de conflitos. Já determinamos que é essencial você ter uma norma que estabeleça e que seja padrão sobre as partes envolvidas, né? Então, nós precisamos ter, e é assim que funciona a sociedade de modo geral, né? Se você olhar para a questão da sociedade, o Brasil ele tem um código civil que determina as particularidades entre as pessoas, né? Então, essa é a norma judiciária para tratar das nossas relações. No nosso caso, vivemos no Brasil, estamos debaixo desse Código Civil, mas para nós existe uma norma muito superior, que é a norma estabelecida, revelada pelo próprio Deus. Então, nas relações, como cristãos, nós temos aqui a norma, a lei de Deus, como norma suprema, definitiva, como modo de meio de prática, né, de vida para nós. Então, toda vez que nós tivermos algum problema, tivermos que resolver algum conflito, vamos ter que voltar os nossos olhos para essa norma, porque é aqui que nós temos a solução para resolver os problemas interpessoais, seja em qualquer contexto da nossa vida. Então, nós já trabalhamos isso, já vimos alguns modelos, né, de como aconselhar e como aplicar a resolução de conflitos, usando o exemplo de Jesus. E vimos alguns pré-requisitos básicos para a resolução de conflitos, né? Nós indicamos aí o livro do presbítero Lu Priolo, né? Resolução de conflitos, mas que baseado lá em Efésios, ele usa ali quatro pré-requisitos para resolver os conflitos. Nós ampliamos isso um pouquinho mais, usando as bem-aventuranças como característica do cidadão do céu, né? Dos crentes. E aí nós chegamos então a 9 pré-requisitos para a resolução de todo e qualquer conflito. Tudo bem? Nós caminhamos com isso. Vimos que uma dos combustíveis para isso, para resolver conflito, é um esforço diligente. A gente precisa desejar resolver o conflito, né? Porque se a gente simplesmente diz, o tempo resolve. O tempo não resolve nada. O tempo só vai mascarar, ou às vezes vai até piorar, né? Porque aquilo vai criar ranço, como diz a Bíblia, raiz de amargura. Essa raiz de amargura vai se fortalecendo e gerando um problema maior. Então, essa ideia de que o tempo resolve tudo, isso não é uma perspectiva bíblica. O amor, o perdão, a obediência, o arrependimento, a confissão e a restituição, isso sim, resolve tudo. Tá? Essas práticas bíblicas resolvem tudo. Agora, o tempo, não. Isso aí é uma enganação que acaba, às vezes, afastando pessoas, gerando doenças, né, traumas, gerando enfermidades que a pessoa não resolveu, está ali. Aquele negócio só está crescendo dentro dela. Então, o tempo não resolve nada. O que resolve é o padrão bíblico. Tá certo? E aí nós chegamos aí num padrão bíblico para a resolução, práticas necessárias que nós definimos em relação ao ofendido, de amar, perdoar e obedecer a Deus acima de todas as coisas, e do ofensor de arrependimento, confissão, que é praticamente a ideia de confessar e pedir perdão, né? E a restituição. Nós trabalhamos já o amor, já trabalhamos o perdão, a obediência e o arrependimento. Hoje, se Deus permitir, vamos trabalhar as outras duas práticas, tratando mais, obviamente, da figura do ofensor. Tá bom? Apesar que a restituição, você vai ver que eu faço uma subdivisão, porque ela pode ser aplicada tanto na pessoa que foi ofendida, que ela precisa, em obediência, né, restituir, muitas vezes, a pessoa que o ofendeu no lugar que ela tinha antes, mas o foco maior aqui vai ser em relação ao ofensor. Então, deixa eu passar os slides aqui rapidamente. Então, amor, perdão, obediência e arrependimento foi o que nós tratamos até a semana passada. Não foi isso? Paramos aqui. Hoje, então, nós vamos falar de mais uma prática necessária aí, que é a confissão. Às vezes, olhando para quando nós cometemos algum tipo de pecado contra alguém, às vezes nós até estamos arrependidos. Nós falamos, puxa vida, que besteira que eu fiz. Eu sou um imbecil. A gente fica com raiva até mesmo da gente, arrependido.
ali até contrito, Senhor, que coisa que eu fiz, tal. Só que não temos coragem de confessar o nosso pecado, principalmente para com aquele que nós ofendemos. E aí a gente se esconde diante daquela situação assim, mas ele sabe que eu estou arrependido. Somente no contexto, às vezes, conjugal, aí a gente vai tentando, né, levar banho-maria para ver se as coisas voltam ao normal, aí na expectativa, eu não preciso confessar. Ela sabe que eu estou arrependido, ela sabe. Não, ela sabe que eu a amo, ela sabe que fazer o quê? Isso aí acontece mesmo, né? Todo mundo faz e tal. Então a gente tem essa tendência de querer pôr panos quentes, né? E até mesmo simplesmente se escusar, né? se fugir, né? Se safar da situação, porque ter que olhar olho no olho e falar assim, o meu pecado tem nome e sobrenome, é uma das coisas mais difíceis que existe. Quando é fruto de um verdadeiro arrependimento. Porque tem gente que pede perdão até para a sombra, né? É o sem vergonha. O cara já não fica nem com vergonha de pecar. Ele peca tanto que ele já tem na ponta, você me perdoa? Você me perdoa? O cara já começa a conversa assim com você. Ele combina um negócio contigo, não cumpre, te dá prejuízo, ele já fala, você me perdoa? Mas de novo, cara. Mas de novo. Eu te perdoo, tudo bem. Mas então, você não é digno de confiança mais. Não, mas você me perdoa? Então, quer dizer, é um tipo de perdão simplesmente para limpar a barra dele. Não é fruto do arrependimento. O que eu estou falando aqui, essa confissão, é uma confissão fruto de um arrependimento. Alguém que se entristeceu pelo que fez e, movido por essa contrição, quer de fato reconciliar, quer de fato resolver o problema. Mesmo que ele sabe que confessar o pecado, às vezes vai gerar aí até uma reação da outra parte, e às vezes vai até criar uma confusão maior até que tudo se resolva, né? Mas ele não consegue ficar calado. Ele fala, eu preciso confessar isso, eu preciso apresentar o meu pecado. Porque senão eu vou adoecer, senão esse trem vai me consumir. É assim que a palavra de Deus diz, né? Que enquanto Davi calou os seus pecados, o que aconteceu com ele mesmo? Seus ossos secaram, se envelheceram, né? Tiago, nós vamos ver que fala que confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados, né? Então, essa prática da confissão, além de ser essencial para a resolução do conflito, para a reconciliação, é um instrumento de cura. Né? Porque ficar carregando o peso do pecado não é fácil, não. Né? E esse negócio adoece, pesa esse negócio e tal. Então, é desse tipo de confissão que nós estamos tratando. Então, abra lá a sua Bíblia, né? Para relembrar aqui alguns princípios. Mateus capítulo 5. Lembrando que enquanto a gente não resolver o nosso conflito, isso impede a nossa verdadeira comunhão com o próprio Deus. Né? Então, capítulo 5, verso 23 e 24, vai dizer, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta, faze a tua oferta. E aí ele vai, inclusive, continuar, vou aproveitar que já estamos aqui, né? Ele diz, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então veja que Jesus, ele ainda diz no 26, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então ele diz, olha, tenta resolver o problema antes das últimas consequências. Né? A reconciliação sempre é o padrão mais sábio, né? Porque depois que for para a justiça, você for julgado,
Aí não adianta falar que você está arrependido, que você quer restituir, porque vai ficar muito mais difícil. Então, tenta resolver o problema antes dessas últimas consequências. É a dica que o próprio Senhor Jesus nos dá. Olhando agora para Provérbios 25, um princípio aqui para a confissão, ele vai dizer assim, ó, como maçãs de ouro em salvas de prata, ou seja, como beleza, né, como harmonia, essa ideia, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, até para você tratar da confissão, você tem que saber a hora que você tem que fazer isso, né? A confissão é uma prática essencial para a reconciliação, mas ela tem que ser feita com sabedoria. Né? Imagine você tem alguma coisa a confessar para alguém da sua família, seu cônjuge, aí você espera a reunião da família de Natal, todo mundo sentado à mesa do Natal, aí você chega lá e fala assim, fulano, aproveitando esse ambiente natalino, essa alegria, né? Jesus nasceu, eu quero aproveitar e confessar aqui, eu te traí. Pelo amor de Deus, na noite de Natal, família reunida. Mas o pastor falou que a gente tem que confessar. É verdade, eu falei que você tem que confessar. Mas confessar com sabedoria. Até para confessar você precisa ter sabedoria. A palavra dita ao seu tempo é algo harmonioso. É como maçãs em salvas como que eu falei? Salvas de prata. Então, você tem que ter sabedoria até para confessar. Tudo bem? Mas a confissão é uma das práticas que a Bíblia nos incentiva para a reconciliação. Então vamos lá. O que é confessar? Segundo lá o livro Autoconfrontação, né, aquele curso de aconselhamento, ele diz assim, confessar é concordar com Deus quanto aos pecados que você cometeu contra Ele e outras pessoas, com o compromisso de abandonar esses pecados. Então a confissão, ela parte do pressuposto que você está reconhecendo que você pecou contra Deus e contra o próximo, e que você tem um desejo de abandonar tais práticas, tais pecados. Né? Ninguém confessa um pecado para dizer assim, eu fiz e eu estou confessando porque eu vou continuar fazendo. Isso não é confissão. Você está simplesmente comunicando que você é pecador mesmo e que você quer continuar em pecado. Então isso não tem nada a ver com confissão. Isso é cara de pau. Né? Isso é falta de vergonha. Né? Porque a confissão, ela pressupõe um compromisso de abandonar a prática pecaminosa. Tudo bem? Vamos lá. Então a Bíblia ensina que nós devemos lutar contra o pecado. Mas quando ele acontecer, ela nos indica a confissão como fruto do arrependimento e contrição, como um instrumento para buscar reconciliação, seja com Deus, seja com o próximo. Então nós temos aí alguns textos, né? Você tem um exemplo lá do Salmo 51, onde Davi confessa diante de Deus, se derrama diante de Deus reconhecendo que pecou, inclusive quando ele escreve o título, né? Se você abrir lá a palavra do Senhor no Salmo 51, você vai ver que o Salmo 51 tem um título. Esse título está no original. Né? Não é esse título em negrito que foi colocado aí pelo comitê de tradução, escrito confissão e arrependimento. Isso aí não é inspirado, esse título pode estar até errado em alguns contextos. Mas a parte que vem embaixo em itálico aí, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Isso aqui está no original. Isso aqui é o título original desse cântico, né? Que é um cântico de confissão, de arrependimento. Então, aí você vê, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Veja, ele está dizendo que ele transgrediu. Lava-me completamente da minha iniquidade, algo iníquo, ele confessa. E purifica-me do meu pecado. Veja, ele tá falando para Deus, ele está reconhecendo, ele está confessando que ele é iníquo, que ele é transgressor, que ele é pecador.
E aí o verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja qual for a consequência que eu tiver por conta desse meu pecado, o Senhor é justo, o Senhor não tem jeito. E ele coloca, não que ele não tenha pecado contra Urias nem contra Betseba, mas ele coloca o peso maior, porque todo pecado que você comete contra alguém, em última análise, é um pecado, em primeiro lugar, contra Deus, porque você está quebrando uma lei que ele te deu. Tá bom? Então é aquilo que Davi está fazendo. Ele está reconhecendo o seu pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, nós temos o texto clássico, né, que você já deve estar marcado aí na sua Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos perdoar toda iniquidade. Lembra? Então, a confissão é uma prática que nós devemos fazer. A Bíblia nos incentiva essa ideia aí. Vamos dar uma olhadinha lá em Tiago. Tiago, capítulo 5, o verso 16, que nós já mencionamos, é um outro texto clássico aqui, em relação ao próximo agora, né? Que esse aqui você tem que anotar aí também, porque sempre você vai usá-lo. Ele diz assim, confessai, pois, os vossos pecados, a quem? Uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então a confissão, não somente a Deus, mas também a quem nós pecamos, contra quem nós pecamos, faz parte do padrão bíblico, né? Afinal de contas, o texto lá de Romanos, capítulo 12, verso 9, vai dizer que o nosso amor tem que ser sem hipocrisia, tem que ser sincero. Paulo vai dizer isso também nas cartas, que a gente não pode mentir uns para os outros, né? Então a pessoa chega para você, fulano, você fez alguma coisa? Você fala, não, o que você está fazendo? Está mentindo. Então, além de ter pecado, você está pecando de novo. Então a Bíblia diz para você não viver em pecado. O seu amor tem que ser sincero. Romanos 13 vai dizer que nós não devemos ficar devendo absolutamente nada, exceto o amor, né? O final do capítulo 12 aí. Vamos dar uma olhadinha lá? Romanos 12, verso 9. Então ele diz, o amor seja sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade, seja verdadeiro. O 18 ele diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então essa ideia de buscar a reconciliação e a confissão, como nós já falamos, faz parte disso. Lá no capítulo 13, verso 8, então ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que nos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, o amor aqui é uma exigência, né? E se eu não amo, então eu peco e eu preciso, para reconciliar, eu preciso confessar. Porque se eu não confesso, o meu amor já é hipócrita. Não é sincero, né? É fingido. Porque eu estou fazendo mal com a pessoa, estou em pecado com a pessoa, estou falando, estou difamando ela pelas costas, e aí ele fala, ai fulano, eu gosto tanto de você, né? Aí a pessoa fala, ai amiga, posso confiar em você? Claro, pode, conta tudo. Abre o coração, ó, pode ficar em paz, né? E amor fingido, amor que na verdade está causando mal e não bem. Isso é pecado. Você precisa confessar e falar, não conta para mim que eu não dou conta de guardar segredo. É um pecado meu. Então não conta. Porque, não, eu vou cair uma hora ou outra eu vou cair, aí você vai ficar bravo porque eu contei. Então não conta. Procura outra pessoa para você contar os seus segredos. Eu sou pecador, eu não consigo guardar. Você me desculpa. Bom, seja sincero se for o caso. É lógico que você tem que lutar contra esse pecado, mas não vai tentar lutar contra esse pecado guardando o segredo de outros, né? Porque se você não conseguir, aí você vai acabar gerando problema para os outros, né? Então, sabedoria, sempre. Então, vamos lá. Dentro aí da confissão, então nós temos aí, porém, a nossa inclinação para o pecado geralmente faz com que
um passo para a reconciliação se transforma em autodefesa. Até para confessar, a gente é pecador. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que é muito comum a gente ter, nesse processo de confronto, de autoconfrontação e de arrependimento, dar o segundo passo, que é a confissão. Fulano, eu preciso conversar com você. Eu preciso te confessar um negócio. A gente faz. Só que aí a gente usa a confissão como autodefesa. Então, eu até vou ler aqui uns comentários que eu pus aqui, de exemplo, que o próprio livro lá de autoconfrontação ele fala. Ele fala assim, ó, quando você vai confessar alguma coisa, você vai pedir perdão alguma coisa, você vai falando, fulano, me perdoa, eu bati a porta. Pronto, você está confessando um pecado que no momento de raiva você foi lá e bateu a porta. Só que como nós somos pecadores, geralmente a gente confessa dessa forma. Perdoa-me por bater a porta, por você ter me irritado. Isso não é confissão, isso é uma acusação. Eu estou argumentando por que eu pequei. Então eu falo, tudo bem, eu vou confessar, me perdoa porque eu bati a porta, mas porque você me irritou. Não, isso não é confissão. Isso é confusão, porque eu estou jogando na cara do outro o que ele me fez. Se ele não me pediu perdão porque ele me irritou, o problema é dele. A confissão é do meu pecado. O meu pecado foi extravasar a minha raiva, a minha ira, batendo a porta na cara de alguém. Então eu vou pedir perdão, vou confessar o meu pecado. Me perdoa porque eu bati a porta na sua cara. Se a outra pessoa quiser caminhar para o mesmo caminho de confissão, ela vai falar, tá bom, eu te perdoo, mas me perdoe também porque eu te irritei. Pronto. Mas não é seu papel na confissão usar da sua confissão para acusar. E geralmente a gente faz isso. A gente sempre tem argumentação. A gente até confessa, mas confessa cutucando. Confessa sem tirar a trave do nosso olho, né? Mas já apontando para o cisco no olho do outro. Isso não é confissão. Isso aí é gerar confusão. Uma outra exemplo que ele diz assim, você chega e fala assim, perdoa-me, mas entenda que não está sendo um bom dia para mim. Meu dia foi difícil. Todos nós temos dias difíceis. A confissão tem que focar o seu pecado, não o contexto porque te fez pecar. Porque tem dia que está dando tudo certo, está tudo bom para você e você continua pecando do mesmo jeito. Você não pecou porque não está um dia bom. Você pecou porque você é pecador. Então a sua confissão tem que estar focada na sua prática pecaminosa. Não importa se choveu ou se não choveu. Não importa se o seu time ganhou ou se o seu time não ganhou. É o seu pecado. E a confissão vai focar o seu pecado, independente do contexto. Mas a nossa autodefesa geralmente tenta dar aquela maquiada, né? A gente vai confessar, mas também não vai confessar assim, né? Não vai dar o braço a torcer totalmente. A gente quer sempre dar um jeitinho, né? Ou então simplesmente você diz, perdão. Perdão do quê? Todo pecado tem nome, sobrenome. Perdão porque eu gritei contigo. Perdão porque eu bati a porta. Perdão porque eu agi de uma maneira impulsiva. Sempre tem alguma coisa. Perdão porque eu falei para o outro aquilo que você pediu para eu não falar. Perdoe porque eu não paguei aquilo que eu falei que eu ia pagar. Ou seja, sempre tem um pecado, sempre tem um nome, sempre tem alguma coisa que foi feita, e um sobrenome, a quem você fez, né? Então, confissão não é assim, perdão, vai, você sabe, perdão, eu já pedi perdão. Isso não é confissão. É aquilo que a gente faz às vezes com as crianças, né? As crianças brigam lá, os primos, tal, aí a avó fala assim, mas o que aconteceu? Pede perdão pro seu primo. Perdão. Aí o outro, mas ele continua mostrando a língua. Mas ele já pediu perdão. Tá bom. Não pediu nada. Aquilo lá não foi confissão. Você como vô, como pai, você não está resolvendo o problema. Muito pelo contrário. Você está ensinando para o malandro a continuar em autodefesa e nunca pedir perdão necessariamente por aquilo que ele fez. Nós somos ensinados assim. Nós crescemos assim.
E, inclusive, levantamos a bandeirinha da autojustificação. Mas eu já pedi perdão. Não é assim que a gente fala? Mas eu já falei perdão. Mas você falou perdão de que jeito? Ah, perdão. O que mais você quer? Você quer que eu me ajoelhe? Aí você está querendo que eu me humilhe. Mas confissão é se humilhar mesmo, meu amigo. A verdadeira confissão é reconhecer que você cometeu um erro e que precisa se humilhar. Só que nós aprendemos e somos ensinados no nosso dia a dia que o perdão é simplesmente uma palavrinha mágica que você fala, às vezes nem olhando para a pessoa, nem encarando, porque você não consegue olhar nos olhos da pessoa, você fala perdão. Pronto. E isso não é confissão. Então, confessar é reconhecer que pecou. E como nós falamos, o pecado é uma ação que tem nome contra alguém. Então ele tem um sobrenome. Eu pequei contra você porque eu fiz tal coisa. Eu estou arrependido, contrito, já pedi perdão a Deus, mas eu quero pedir perdão para você. Isso é olho no olho. Confissão. Esse é um processo que a gente precisa aprender do zero, que a gente geralmente não sabe fazer. Muitas poucas pessoas sabem fazer isso. Confessar dentro do padrão bíblico. A gente geralmente só cospe, né? Só vomita. Perdão. Não sei. O que você falou? Perdão. Aí você fala, eu não escutei. Perdão. Quantas vezes você quer que eu fale perdão? Já falei perdão, não tá bom? Tá perdão. Se você não quiser perdoar também, problema seu. Isso é confissão? Não, não é. Só que aí serve de autodefesa. Porque alguém pergunta, mas o que é? Vocês estão brigados? Mas eu já pedi perdão, agora o problema é dela. Não é assim. Você não pediu perdão. Você falou a palavra perdão, mas isso não foi fruto de uma verdadeira confissão. Tudo bem aqui? Ficou claro? Então, cuidado aí com essa autodefesa. Então, alguns sugestões aqui, né? Baseadas em alguns princípios bíblicos. Então, quando for confessar, primeira coisa, não acuse os erros dos outros. Mateus 7, né, que vai o texto clássico lá da trave nos olhos. E o cisco, você não quer tirar a trave do seu olho e quer tirar o cisco do seu irmão. Então eu quero acusar, nossa, mas você está com um cisco aí no seu olho, você está com uma trave desse tamanho no seu. Então, é o seu pecado. A confissão, ela está focando a sua prática pecaminosa, não a do outro. Não o contexto. Não o que foi o pano de fundo que gerou aquela situação. Então, ele diz, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o cisco ou argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, não acuse o erro dos outros. Né? Fala assim, eu quero te pedir perdão, porque eu falo assim, mas você também, né? Você também, né? E aí você fala que aponta para o pecado do outro. Isso não é confessar. Eu sei que isso quase nunca acontece. Você nunca fez isso. Tá? Mas eu estou dando aqui uma perspectiva ilustrativa. Né? Você saber que existe na vida dos outros. Né? Eu nunca fiz isso, né, Clara? A Clarice também nunca fez isso comigo. Então isso aqui é só um negócio assim ilustrativo. Tá perto? Mas se você um dia vivenciar isso, então você sabe que o padrão bíblico é esse aqui. Você tem que focar o seu pecado, não o contexto que conduziu você a pecar. Tudo bem? Um outro texto aí, Romanos 2:1. Romanos capítulo 2, verso 1, ele vai dizer assim, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que
condenas. Então, essa ideia do julgar, né, de não reconhecer o próprio erro, só julgar o outro, a Bíblia diz que essa é uma prática indesculpável, porque na verdade todos nós estamos no mesmo balaio aqui, e esse é o contexto que Paulo está querendo dizer, para mostrar que tanto judeus como gentios, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Falando lá de 1 Coríntios do amor, né, então nós temos lá 1 Coríntios 13, verso 5, quando diz que o amor não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. A ideia de que eu não tenho que justificar ou apontar o erro do outro para tentar amenizar o meu pecado. A confissão verdadeira, ela está focando só o meu ato pecaminoso. Ele olha para dentro de mim. É um ato de tirar a trave que está no meu olho. Não importa se tem um cisco no outro. Para eu poder depois ajudar o outro a tirar o cisco, eu tenho que primeiro tirar a trave do meu olho. E confissão é isso, reconhecer o meu erro e não justificar no erro do outro. Quando confessar, além de não acusar o erro dos outros, não culpe as circunstâncias. Né? Você tem Mateus 18, vamos lá para Mateus 18, verso 7. Mateus 18, verso 7, que é aquele contexto dos tropeços. Ele vai dizer assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E ele vai dizer mais: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta o lança fora de ti, melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. A ideia aqui é o seguinte: eu não posso, mas nós estamos debaixo do pecado, né? Fazer o quê? Esse mundo é caído. Todo mundo faz. Não. Não importa as circunstâncias. A sua confissão, ela não usa de muleta as circunstâncias. Porque você está focando no seu pecado. Eu falhei. Independente do mundo, a minha obrigação de obedecer a Deus e de edificar pessoas não muda. E se eu pequei, eu vou confessar o meu pecado independente das circunstâncias. Romanos 14, verso 13, o texto bíblico vai nos dizer assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, o meu papel é focar o meu pecado, e não o contexto para gerar tropeço para os outros. E talvez nessa seção aqui, de não culpe as circunstâncias, o texto de Coríntios seja mais claro, né? 1 Coríntios 10, 13, ele vai nos dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que possais suportar. Então aquela velha situação. Mas a carne é fraca, né, fulano? Você sabe, né? Você me perdoa, tal, mas a carne não tem essa. Porque nenhuma tentação que veio sobre a sua vida é supra-humana. Você tem condição de falar não para ela. E se você está em Deus, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus prepara para você o livramento, o escape, de modo que a possais suportar. Então não é a circunstância. Foi a sua própria cobiça, como diz Tiago. Foi o seu próprio pecado mesmo. Então você tem que, quando confessar, focar o seu pecado, não a circunstância. Mas é porque fulana, né? Você viu, né? Situação, circunstância, né? Fazer o quê, né? A carne é fraca. É porque você não estava dando carinho, por isso que eu adulterei. Né? Eu já citei aqui a história de um pastor, sei lá, quando eu tinha chegado lá do Guarujá, o cara, 2002, né? O cara, 2001, sei lá,
pastor lá de uma comunidade lá, ele adulterou, e aí ele foi confessar para a igreja que ele adulterou, e aí ele confessou, irmãos, ó, eu pequei, mas ó, vocês vão entender porque eu pequei, olha para minha esposa. Aí a moça, quando eu casei com ela pesava 50 quilos, olha aí, ó. E aí a igreja falou, é verdade, né, coitadinho do pastor, né? Mas a mulher ficou feia pra chuchu, né? Então tá explicado. Não, isso não é confissão, isso aí é uma ludibriação. Tem que pegar um cara desse e bater com um chinelo cheio de prego no chinelo, assim, né? Porque isso não é confissão de pecado, né? Jogar a culpa na situação, engordou, então fazer o quê? Circunstância, né, gente? A mulher ficou feia, então tá explicado o meu pecado. Não, não está. Verdadeira confissão não considera a circunstância, considera o seu pecado. Tudo bem? Então vamos lá, caminhando aqui mais um pouco. Ó, resolveu funcionar o teclado, hein, Márcio? Reconheça o seu pecado. Vamos lá para Efésios. A confissão tem que focar no seu próprio pecado. Efésios, capítulo 4, verso 15, primeiramente. Vou ler o 15:16, tá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, se eu estou em Cristo, a tendência é eu crescer em santidade, em mútua cooperação, em edificação. Se eu estou dentro de um contexto fraternal, de igreja, e peco, o foco é o quê? É o contexto? Não, é o meu pecado. É o meu pecado. A gente tem uma palestra para casais, né? Uma das primeiras, quando a gente começa aquele programa de casais, nós fizemos isso já alguns anos atrás, que a gente trabalha reconhecendo quem é o vilão dos problemas conjugais. Quem já fez o curso de casal aqui, se lembra? Quem que é o vilão do relacionamento conjugal? O meu pecado. É o pecado do meu cônjuge? Que é o vilão do meu relacionamento? Não, é o meu pecado. Seja ele de ação, seja ele de omissão, seja ele de reação. Mas é sempre o meu pecado. Então, para confessar, o foco não são os outros, não são as circunstâncias, mas é o meu próprio pecado. O verso 25 aqui de Efésios, ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo, ou a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, é minha responsabilidade. Se eu peco, é porque eu pequei. E se alguém me induziu, mesmo tendo a indução, ainda a responsabilidade é minha. Porque Deus me deu argumentos e métodos e contextos suficientes para fugir. O escape necessário para que eu fugisse. Se eu não fiz, a responsabilidade é toda minha. Não adianta eu fazer como Adão, né? Voltando lá nas primeiras... foi a mulher que o Senhor me deu. Não, meu amigo. O combinado era contigo. Você que não tinha que comer nada. Se a mulher comeu, o problema dela. O que você tinha que fazer era se manter obediente e fiel. Então não adianta falar que foi a mulher que o Senhor me deu. Tudo bem até aqui? Então, fechando aqui a confissão. Então, para quando confessar, foque no seu pecado. Isso é verdadeira confissão. Então, você vai olhar para fulano, eu fiz tal coisa contra você, quero te pedir perdão, eu pequei. Tarará. Se tem alguma coisa na circunstância ou em relação à pessoa que até favoreceu aquele tipo de pecado, a pessoa que tem que reconhecer, ela vai falar, não, verdade, tá bom, eu te perdoo, mas também você tem que me perdoar, porque eu fiz isso, eu te irritei o dia inteiro, você explodiu lá, tudo bem, eu te perdoo, mas eu quero que você me perdoe, porque eu te irritei. Aí a pessoa reconheceu o próprio erro dela, o pecado dela, confessou, ótimo. Você tem a resolução do
conflito. Se você culpa outra pessoa ou a circunstância, ao invés de resolver, o que você vai fazer? Você vai pôr mais lenha na fogueira. Nossa, fulano fez isso comigo e ainda falou que a culpa é minha. Vai resolver? Não, não vai resolver. Vai aflorar mais sentimentos de conflito ao invés de um desejo sincero para a reconciliação. Né? E você vai ver isso muito no aconselhamento. Você chega lá no aconselhamento, você reconhece, desmascara, reconhece o pecado, e aí você dá a oportunidade para o cara, ou né, para a pessoa que foi desmascarada. Fulano, você tem alguma coisa a dizer? Você levanta a bola para o cara cortar e sair para o abraço, né? Pastor, eu quero pedir perdão. Não, aí o cara fala, mas é que o senhor não conhece o lado dela. É que o senhor não ouviu a outra parte. Meu amigo, assim você não vai resolver o conflito, Zé. Você vai gerar mais problema. Eu estou te dando, nós desmascaramos seu pecado, já deixou claro, você reconheceu, sabe que tem que se arrepender. Eu levantei a bola para você se humilhar aqui, pedir perdão, demonstrar o seu arrependimento. Aí você vai e cutuca e fala, não, mas é que você não conhece o outro lado. O outro lado, tá certo, eu confesso, eu fiz. Mas, do outro lado aí, o senhor nem imagina o que tem. Meu amigo, nós não estamos tratando do outro lado ainda. Nós estamos tratando do seu pecado. Então, resolva o seu pecado. Aí o cara não consegue, não vai reconciliar nunca, não vai tratar nunca, porque ele não consegue lidar com o próprio pecado, reconhecer o próprio pecado. Ele sempre vai apontar para os outros ou para as circunstâncias. Não faça isso. Não é um padrão bíblico. Tudo bem quanto à confissão? Para pedir perdão? Ótimo. Vamos entrar no último ponto então, a última prática para a reconciliação, que aqui eu chamo de restituição. Né? Nós temos tratado aí o arrependimento, a confissão e a restituição como ações prioritariamente da parte ofensora. Né? Mas, no que tange aqui esse ponto especial, a restituição, nós podemos aplicá-la tanto como uma obrigação do ofensor, daquele que cometeu, quanto do ofendido. Porque pensemos aqui a situação. Eu cometi um pecado contra alguém, estou extremamente arrependido, contrito, busquei a Deus, pedi perdão, confessei o meu pecado, contei, fulano, me perdoa porque eu fiz isso, fiz aquilo, contra aquilo, me perdoa, estou confessando o meu pecado. E eu quero, inclusive, restituir. Nós vamos ver o que é isso depois. Aí, se a pessoa que foi a ofendida, se ela não me amar, dentro do padrão que Deus manda ela me amar, se ela não desejar me perdoar como obediência ao Senhor, se ela não obedecer isso, ela não vai me restituir como fruto desse perdão. Ela não vai me colocar no lugar que eu tinha anteriormente. E o verdadeiro perdão é restaurar, restituir a pessoa na posição que ela tinha antes do pecado. O que Deus está fazendo com a gente? Através de Jesus Cristo. Em Adão nós tínhamos intimidade com Ele. O pecado veio e nos tornou inimigos. E quando vem o perdão de Cristo, o que faz? Nos torna amigos, nos reconcilia. Não é isso que Romanos vai falar? Em Cristo Jesus, a obra de Cristo, Ele pega nós que éramos inimigos, não éramos povo, né? Estávamos sem Deus no mundo, e agora nos adota, nos coloca de novo numa relação de pai e filho. Ele nos restitui a um relacionamento íntimo e vivo com Deus. Então, o perdão de Deus nos restitui ao lugar de comunhão que tínhamos desde lá do princípio de Adão. E vai terminar essa restituição, obviamente, no novo céu e nova terra, quando vamos habitar eternamente, definitivamente com o Senhor. Mas perdão pressupõe restituição. Restituir a pessoa no lugar que ela tinha antes do pecado. Algumas situações, você vai falar, pastor, mas tem algumas situações que não tem jeito. Verdade. Dependendo do pecado que foi feito, não tem como você restituir plenamente isso. Mas,
a restituição é uma das práticas para o ofensor. Se ele puder, ele vai ter que fazer isso. No caso do exemplo aqui com Deus, a restituição da parte do ofensor foi feita por Cristo em nosso lugar. Ele pagou, ele restituiu a honra de Deus pagando pelos nossos pecados, cumprindo a lei rigorosamente e morrendo na cruz em nosso lugar. Então houve uma restituição? Houve um pagamento? Houve. Né? E da outra parte, de Deus, a mesma coisa. Como Cristo paga, aqueles que foram alvos da graça e Cristo pagou, o que Deus faz? Mantém esse pessoal na condenação? Não. Restitui a intimidade com ele. Deixa de ser inimigo e passa a ser justificado. Então, é nesse sentido que eu estou mostrando para você que a restituição ela tem um papel duplo aqui. Tanto na figura do ofensor, quanto na figura do ofendido. O ofendido é restaurar, restituir a posição anterior, dentro daquilo que for possível. E no caso do ofensor, é tentar pagar a dívida que foi feita. Como Cristo fez, pagando com o próprio sangue, restituindo o nosso saldo devedor para com Deus. Não sei se eu consegui ser claro aqui, irmãos. É um conceito um pouquinho mais... Mas ficou, talvez, com o exemplo aqui de Deus, lembrando que o nosso perdão, nossa postura de reconciliação é semelhante àquilo que Deus fez conosco. Então eu acho que dá para caminhar um pouquinho nessa responsabilidade dupla da restituição. Quem ofendeu tem que fazer o máximo para restituir aquilo que foi o prejuízo que foi dado. E quem foi o ofendido também vai restituir, de certa forma, colocando a pessoa no lugar que ela tinha antes do pecado. Ou seja, reconciliando, reconstituindo, restituindo o padrão anterior, na medida do possível, obviamente, que tem situações, como eu disse, não tem como. Né? Pensa aí no assassinato. O cara matou alguém. Como que ele vai restituir isso? Não tem jeito. Matou, não tem como restituir. Não tem como ele dar a vida para o cara de volta. Né? Então, é uma situação que em alguns contextos que não vai ter. Mas, por exemplo, as pessoas envolvidas ali, se há um arrependimento, uma confissão, né, as pessoas que ficaram, né, parentes, devem perdoar e restituir. Né? Esse é o padrão bíblico. Tudo bem? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui para entender isso. Então, no caso do ofendido, a restituição é manifestada através do perdão. Eu vou te perdoar e te restaurar a nossa comunhão. Enquanto que no caso do ofensor, é a ação que manifesta um verdadeiro arrependimento e um desejo sincero de reconciliação. Confessar pecado, pedir perdão, irmãos, passa pela restituição. E esse é um princípio que foi perdido dentro do padrão do cristianismo. A gente se esquece que Jesus pagou a nossa restituição. Para nós sermos restituídos e reconciliados com Deus, teve um preço. Foi alto. O sangue de Cristo foi pago. Então, e isso aponta para um princípio que é a Bíblia inteira. Hoje em dia, a gente pega a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, a gente inculcou isso na cabeça, principalmente pela oração de perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores, na ideia de que se eu pedir perdão, eu não tenho que pagar a dívida nenhuma. O cara tem que me perdoar como eu estou perdoando. Não é assim. Não é isso que a expressão está dizendo. Nós vimos aqui na reunião de oração, inclusive, o exemplo de... Quem que nós vimos mesmo? Vamos ver se o seu Alzheimer aí tá evoluindo ou não. Zaqueu. Qual que foi o fruto da demonstração de arrependimento, de confissão e de transformação na vida de Zaqueu? O que ele falou para Jesus? Eu prometo dividir, dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Por que o cara fez isso? E Jesus chegou para ele e falou, o que é isso, Zaca? Não, meu amigo, não precisa nada disso não. Eu já perdoei, está perdoado. Não precisa restituir nada não. Fica aí, faz uma viagem para Bahamas.
Foi isso que Jesus falou para ele? Não. Hoje houve salvação nessa casa, pois esse miserável pecador também é filho de Abraão. Afinal de contas, o impossível aos homens é possível a Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o pecador, os perdidos. Então veja, Jesus não interferiu na postura de Zaqueu, que queria restituir. Por quê? Porque é um padrão para a resolução de conflito. É um padrão para a reconciliação. Peguei sua furadeira emprestada, quebrei. O que se espera? Você chegar lá, tem tudo nas peças assim, você me perdoa? Você vai, perdoa, mas o que eu vou fazer com essas peças? Se você realmente está arrependido e quer confessar, você fala, eu estraguei sua furadeira. Está aqui outra igualzinha, novinha para você. Pronto, está restituído. Ô, fulano, não precisava, fulano. Não precisava sim, é a minha responsabilidade. Se você quiser pegar essa nova que eu te dei e dar de presente para alguém, agora o problema é seu, porque ela é sua. Mas é minha responsabilidade restituir, como prova do meu arrependimento, da minha confissão. Eu estou pegando um exemplo material para ficar mais tangível para você. Mas às vezes é isso que falta. E é por isso que fica tão banalizado pedir perdão. Porque as pessoas pedem perdão, mas não restituem nada o que fez. É só dar a boca para fora, aí não adianta nada. A restituição é o fruto do arrependimento. Por isso que Zaqueu fala, vou dividir metade do que eu tenho com os próprios e vou restituir caso tenha ofendido alguém. A lei exigia 2 vezes mais. Ele fala 4 vezes mais. Isso é prova de arrependimento, de confissão e um desejo sincero da reconciliação. Dependendo do contexto, o próprio Deus vai te dar o discernimento que tipo de restituição que você vai fazer. Não é só questão material, viu? Apesar de eu ter usado o exemplo aqui. Mas eu estou lá, às vezes, num contexto de relacionamento conjugal. A esposa está reclamando porque o marido não lhe dá atenção. O marido reconhece que ele está gastando mais tempo com outras coisas do que com a família. Aí ele pede perdão, ele se arrepende, confessa, realmente, eu tenho momentos que eu poderia estar com você e eu não estou. Então eu quero te pedir perdão. Está resolvido? Não, o que esse cara tem que fazer? Restituir. Como que ele vai restituir nesse caso? Vai dar mais tempo. Inclusive vou tirar a férias, nós vamos fazer uma viagem. Pronto, você está restituindo, demonstrando que aquela confissão e seu arrependimento é, de fato, verdadeiro. Essa parte que está faltando e por isso que muitos problemas, muitos conflitos nunca são resolvidos. Falta a restituição, falta pagar. Nosso problema com Deus só foi resolvido porque Cristo pagou. E Deus nos restituiu a condição de filhos agora, ou situação de amigos dele, né? Que éramos inimigos. Mas isso só foi mediante ao pagamento. Houve a restituição. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Nem sempre, como eu disse, é possível restituir. Né? E aqui eu pus um asterisco, que eu quero que você abra aqui. Eu falei do assassinato, mas vou te dar um outro exemplo aqui que a Bíblia diz que é difícil. Não que seja impossível, mas a Bíblia apresenta como sendo difícil. Provérbios capítulo 6, verso 32 em diante. Ele diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia. E veja isso aí agora, ó. E o seu opróbrio nunca se apagará. O seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate. O cara vai tentar restituir, vai tentar pagar o resgate. Mas o marido traído, ele não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos.
que a lei permitia para esse cara que foi traído pegar a esposa e pegar o cara que é adulto, levar lá para os juízes e o casal, se foi pego em flagrante adultério, ser passível do quê? Pena de morte. Aí o cara, não, mas você me pegou, mas faz o seguinte, cara, eu vou te dar, vou te dar o resgate, eu pago a indenização que você quiser, eu vou te dar dinheiro, vou te dar um monte de presente. Ah, o marido traído, meu amigo, ele não quer essa restituição, não. A restituição dele vai ser apenas sendo aplicada sobre os adúlteros. E é um direito dele. E aí um outro contexto que Provérbio vai falar aqui, que a gente vai tratar disso na sequência, né, quando for estudar Provérbio, que é de achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Havia um contexto dentro da lei mosaica, que, por exemplo, se adulterou não com uma mulher judia, mas com uma mulher qualquer lá, é adultério, tudo bem, mas não era passível de morte. Você recebia chibatada. Então, por mais que isso sirva de restituição, a vergonha nunca sai, porque o cara vai ficar com o lombo marcado o resto da vida. Não tem o que restituir isso. Todo mundo que vê o cara marca fala, esse cara já foi adúltero. Entendeu? Então, existe algumas situações que por mais que você tente restituir, dar resgate, tem situação que não dá para resolver. O peso da consequência vai continuar. Mesmo dentro de um contexto nosso, né, de Código Civil, Código Penal, o cara cometeu um delito aí sem muitas... tal, e foi preso. Aí foi condenado, sei lá, 10 anos de prisão, cumpriu 5, pagou a sua pena e saiu. Ele pode dizer assim, eu já paguei para a sociedade a minha pena. Só que esse cara vai isentar, vai restituir a ficha limpa dele? Não. Ele pode viver corretamente o resto da vida dele. Se ele parar numa blitz policial de trânsito, o policial perguntar para ele, você já teve passagem na polícia? O que ele vai falar? Sim. Ah, mas já estou há 50 anos vivendo aí honestamente. Não importa. A ficha dele nunca vai ser restituída. Então tem coisa que não dá para restituir. Você sempre vai carregar o peso da vergonha. É o que está falando aqui em relação ao adultério. Não tem como. Você pode dar o resgate que for, você pode dar o presente que for, você pode levar a açoite que for, sempre vai. Tal. Mas, em relação ao ofensor, o papel dele é tentar restituir. Isso é demonstração de arrependimento. Isso é demonstração de mudança de vida. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Tudo bem? Então, a restituição bíblica deve ser feita sempre que possível. Vai dizer, inclusive, o livro lá de autoconfrontação. Se é um contexto que lhe permite demonstrar o arrependimento gerando uma restituição, faça. Numa proporção igual ou maior. Porque você vai ver que existe um padrão que sempre a restituição é dobrada. Ah, roubei um cabrito lá, não sei o que, eu comi. Foi pego? Você roubou o cabrito do fulano? Descobriram que foi você? Você dá 2 cabritos agora. Paga 2 cabritos pro rapaz, restitui. A lei judaica sempre vai ser assim. Se você é um fruto sincero do seu arrependimento, então você sempre vai procurar fazer a mais. Esse é o padrão de restituição. Como eu já disse, em algumas situações não vai resolver o problema, mas demonstra o fruto do seu arrependimento, da sua confissão e da sua mudança. Não sei se eu estou sendo claro aqui, irmão. Se não tiver, por favor, levante a mão aí, se eu não conseguir expressar o direito aqui. Vamos ver alguns textos para confirmar isso aqui. Vamos lá, Levítico. Eu peço a sua atenção, porque justamente, irmãos, esse princípio aqui, essa prática aqui, geralmente nunca é trabalhada. Nós já trabalhamos com ela quando tratamos naquele curso sobre ética.
Não sei se você se lembra. Nós trabalhamos com esse princípio. Mas, geralmente, tem gente que nasce no Evangelho e morre sem nunca ter ouvido isso aqui. E acha que só, eu falei perdão, está tudo resolvido. Não é assim. Vamos lá, Levítico, capítulo de número 6. Verso 2 em diante. Que é um exemplo, tá? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, verso 2, quando alguma pessoa pecar, então qual que é o contexto aqui? Alguém pecou. Quando uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tenha achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que os homens costumam pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, qual que é a expressão que está aí? Restituirá aquilo que roubou, ou aquilo que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, àquele a quem pertence, lhe dará no dia da oferta pela culpa. Então, no caso aqui, ele vai dar 20% a mais. Quinta parte, 20%. 5 vezes 2, 100. Não é isso lá? Então, quinta parte. Então, a restituição é sempre um pouco a mais. Esse princípio, irmãos, foi perdido na perspectiva, inclusive, da Pax Romana e da justiça e do juízo. O que acontece hoje no nosso dia? Eu sou um ladrão de galinha. Bem, aí eu entrei lá na sua casa, entrei lá no galinheiro, roubei 2 galinhas suas lá. Comi, a polícia veio atrás, eu torci o pescoço dela e joguei no rio. Vou ser preso. Tudo bem? Tal. Eu sou obrigado a pagar as 2 galinhas suas? Pela nossa lei hoje? Não. Quem que vai ficar com o prejuízo da galinha? Você. Ah, mas você vai ser preso. Não, tudo bem. Só que num padrão jurídico, bíblico, eu vou ter a condenação, que a lei vai me permitir, só que eu vou ter que devolver as 2 galinhas e mais uns pintinhos para dar os 20% que eu tenho que dar. Eu vou restituir o que eu roubei. E não só o que eu roubei, até o que eu achei. Mas eu achei, sabendo que o fulano perdeu, então eu sei de quem é. Fui descoberto, eu vou ter que restituir e dar 20% a mais. Isso era exigência de lei. A restituição era exigência de lei. Era uma premissa que apontava para, não roube, porque se você roubar, você vai ter que, além de passar a vergonha, ter a condenação por causa do seu roubo, você ainda vai ter que devolver o que você roubou e pagar mais 20% do negócio. Imagine se fosse assim. Você acha que o bandido ia... mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então tá bom. Então você vai trabalhar como escravo, que era assim que era. Quanto que o escravo ganha por dia? Ganha lá, X. Então tá. Quanto que era a galinha? Quanto que fica a galinha com mais 20%? Y. Então você vai trabalhar de escravo tantos dias para pagar as 2 galinhas mais os 20% que você deu de prejuízo para o seu irmão. Simples assim. Compensa roubar? Não compensa, porque se eu for pego... Eu nem comi a galinha, eu joguei a galinha no rio, porque eu fiquei com medo. Então, que benefício que eu tive? Nenhum. Eu vou roubar de novo na próxima vez? Só se eu for um burro muito grande. Agora, hoje o que acontece? O cara rouba, destrói todo o seu patrimônio, ele entra na sua casa, quebra a sua televisão, não sei o quê, rouba tudo que você tem, é pego. Alguém devolve o que você perdeu lá? Não, você fica com prejuízo, cara.
Ah, mas o cara vai ser preso. Oh, mas isso aí não isenta a responsabilidade da restituição. Só que nosso juízo, ou as nossas leis, não prevê, apesar de todo mundo falar com a boca cheia, nosso padrão de lei obedece o padrão judaico-cristão. Não obedece, porque se obedecesse, ia ser mais justo. O vagabundo que roubou, ele vai ter que pagar o que ele roubou e mais 20%. Me ajude aí, presbítero Márcio. Entendi. Bem, aí o cara não tem nada, fica por isso mesmo. Mas tem um princípio na lei ainda? Ótimo. Mas ninguém usa. Na prática não usa. Mesmo porque o cara vai dizer, eu já vou estar preso ainda, vou ter que pagar o que eu quebrei. Vai ter que pagar. Né? Aí a gente vai criando outros mecanismos, até corruptos, para tentar amenizar, né? Mas é sempre complicado. Se a gente aplicasse um padrão de restituição, o cara ia pensar duas vezes antes de fazer o delito, porque ele sabe que se for pego, além dele pagar a pena por ter sido pego, ele tem que restituir o que ele roubou, inclusive dando a mais. O cara fala, é um prejuízo muito grande, não vou correr esse risco. Seria isso. Vamos lá, Números, capítulo 5. Números, capítulo 5, verso 5. Números 5, verso 5 vai dizer assim, a lei da restituição, não é isso? É o título que deram aí para esse negócio aí? Então vamos lá, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição. E lhe acrescentará a sua quinta parte. E dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer restituição pela culpa, então, o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Então veja, aqui no caso, a ideia do princípio jurídico é que se o cara cometeu um erro, não tem ninguém para restituir, matou, entrou lá na casa, matou todo mundo lá, queimou a casa, piriri, pororó. Não tem parente, não tem nada. Não tem a quem restituir. O Estado, que era aqui no caso representado pelo sacerdote, seria aquele que ia ser restituído. Então você vai restituir para o Estado, porque a gente vai, de certa forma, o sacerdote, o que ele fazia? Parte ia para ele, parte ia para socorrer o necessitado, o órfão, viúvo, o estrangeiro, não era assim que o sacerdote fazia? Então, representava o Estado. Hoje, se fosse um princípio, o cara restitui para o Estado. Tem isso também? Que bom. Danos ambientais. Ótimo. Esse é um padrão de restituição. Então, quer dizer, tem um resquício na lei. Não funciona como deveria funcionar, mas tem um resquício na lei. Ótimo. Vamos ver outro texto aí. Êxodo. Êxodo capítulo 22. Logo depois aqui dos 10 mandamentos. Tem muitos exemplos, tá, irmão? Eu peguei alguns aqui só. Mas vamos lá. Êxodo 22. Esse texto é um pouco mais longo, mas eu vou chamando a sua atenção. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará quantos? Oh, que maravilha, hein? Tô doidinho para alguém roubar meu boi. Porque se o cara roubar o meu boi, se for pego,
ele tem que me devolver? Oi? Eu vou ser o rei do gado desse jeito. Veja que amplia, né? Veja que não é um pecado simplesmente, aqui é um bem específico, então paga 5 vezes mais. Por um boi, presta atenção que não termina aí. Por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não é culpado do seu sangue. Se, porém, já havia sol quando se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Você não pode matar o ladrão durante o dia porque você tem outras pessoas para prender o cara, tal. Mesmo o ladrão continua sendo um ser humano, né? Então havia essa preocupação aqui. Nesse caso, o ladrão foi pego só, não matou, não foi ferido de morte à noite, você só o prendeu? Mas o que o ladrão vai fazer? O ladrão fará restituição total. O que ele roubou e o que ele estragou, ele vai repor. Tudo bem? O que mais? Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ou seja, ele é vendido como escravo. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objeto a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este, ou seja, o ladrão, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, de ovelha, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo e guardar jumento ou boi ou ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá julgamento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o julgamento e o outro não fará restituição. Isso aqui era aquela ideia do lançar sorte lá, o sacerdote, para ver Deus mostrando se o cara tinha culpa ou não. Se, porém, de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. O boi ficou comigo, ele fugiu, um animal veio e o matou. Ele vai lá, pega a carne e fala, não foi eu que matei, o animal lá. Aí esse cara não paga a restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Veja, então aqui você tem uma série de exemplos, irmãos, que o princípio, para qualquer tipo de pecado, voluntário ou involuntário, aconteceu. Eu peguei emprestado e morreu. Seja voluntário ou involuntário, mas em todos os casos o princípio sempre é da aplicação da restituição. Seja 5 vezes, seja o dobro, seja 20%, mas está embutido dentro da visão bíblica que todas as minhas práticas pecaminosas contra alguém, voluntário ou involuntariamente, ela prevê uma prática da restauração, da restituição. Ficou claro isso aqui? Tá. Então, se eu quero resolver um problema, eu que ofendi, é lógico que a lei de Moisés hoje não está em vigor mais, nem a lei civil, nem a lei cerimonial, Cristo já pagou, mas o padrão, o princípio permanece. É por isso que Jesus não condenou Zaqueu quando disse que ele ia restituir.
Ele falou, não, precisa não. Ele falou, não, tá bom, hoje houve salvação. Ele disse que aquele fruto demonstra, aquela restituição que ele prometeu fazer, era fruto do arrependimento dele e da salvação dele. Então, esse princípio ainda deveria ser um princípio cristão. Então, se eu sou ofendido, eu fiz alguma coisa, olha, o que se espera de mim é que eu me arrependa verdadeiramente, confesse pedindo perdão pelo meu pecado e, no que for possível, restituo. Trago uma restituição como prova do meu arrependimento. Então, se eu peguei e quebrei, compro um novo. Se eu bati no seu carro, eu conserto. Se eu te trouxe algum dano, seja de difamação, eu vou, se for para eu falar para todo mundo, chega lá para gente, ó, eu cometi um erro quando fulano, falei que o fulano tinha feito tal coisa, não foi o fulano. E eu falei, eu quero aqui dizer para todo mundo, e por favor, avise quem que você puder, porque eu sei que eu já fiz o estrago, eu difamei o fulano, mas eu quero restituir aqui a honra do fulano, porque não foi o fulano, eu me enganei. Pronto. Você está restituindo de certa forma. Esse é um padrão bíblico para a resolução de conflitos. Nós temos o caso de Lucas 19, que é o caso de Zaqueu, que nós já estudamos, e temos o caso lá de Romanos 12, que fala que o amor é sem fingimento, então você vai procurar resolver, e o verso 18, o quanto depender de você, não é quando, é quanto. Essa expressão quanto é de quantidade, já aponta para a ideia de restituição. O quanto depender de você, busque ter paz com todos os homens. Tem que pagar alguma coisa? Tem que restituir alguma coisa? Tem que falar alguma coisa? Tem que proceder de alguma coisa? Então eu vou fazer o que for possível para restituir e dar prova do meu arrependimento. Então, restituir não é uma tentativa de comprar o perdão. Isso aqui é muito tênue. Cuidado, a restituição não é compra do perdão. Fulano, você me perdoa, estou arrependido, eu trouxe um anel de brilhante para você. Não é isso. Não é compra de perdão. É demonstração de arrependimento. Isso aqui é tênue. Porque tem gente que acha que pode comprar o perdão dos outros. O ofendido, ele sabe quando é uma restituição e quando é uma tentativa de extorsão. Você sabe. Tanto é que você fala assim, o cara chega lá com um buquê de flor, o que você fez? Não é assim? Você já até pergunta, mas o que você fez? Por que você veio com flor hoje? Ou então, por que você está me chamando de amor? O que aconteceu? Vai, conta logo. Você já sabe, porque não é sincero, é uma prática de extorsão. Agora, restituição, a ação de restituição fica claro que é restituição. Os envolvidos sabem que aquilo lá é fruto de arrependimento e que não é tentativa de comprar nada. Tudo bem? Então, recapitulando, irmãos, na parte do ofendido, amor, perdão, obediência. Na parte do ofensor, arrependimento sincero, confissão, pedir perdão com sinceridade e restituição. Lembrando que essa restituição, o ofendido também precisa exercer, uma vez que ele perdoar, restituir a pessoa no lugar que ela tinha antes do pecado. Tudo bem? Assim nós terminamos as práticas necessárias para a resolução de conflitos. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente vai entrar na aplicação prática do aconselhamento, os 4 elementos para você aplicar para ajudar o aconselhado a resolver os conflitos ou resolver os problemas. Então, aplicando lá aqueles 4 elementos, né, o entendimento na visão de Deus, a esperança bíblica, a mudança e a prática de renovação da mente. Né? Lembra disso? Aí a gente tenta fechar, se Deus quiser, a semana que vem, e aí a gente encerra essa sequência de estudos sobre aconselhamento bíblico. Alguma pergunta, irmãos? Tranquilo? Lembrando que nós temos o grupo lá, né, de aconselhamento. Como eu já disse no início, nós colocamos hoje lá o PDF dessa última aula. Você já tem, inclusive, aqui os últimos slides contendo aí os 4 elementos que a gente vai tratar semana que vem. E você tem lá, então, os 13 PDFs. O curso completo está lá, no grupo.
E se surgir alguma dúvida, você pode colocar lá no grupo mesmo, que lá, às vezes eu respondo por lá mesmo, porque a sua dúvida pode auxiliar outra pessoa, para que a gente possa desenvolver esse ministério aí no dia a dia. Não precisa ser necessariamente um ministério formal, irmãos. Nós temos um grupo de conselheiros bíblicos. Não, não, não. O ideal é que isso aconteça de forma natural, informalmente na igreja, mas, como diz a Bíblia, instruindo-nos uns aos outros e aconselhando mutuamente, né, para a glória de Deus, como vai dizer lá Colossenses. Tá bom?